Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aguardar mais pessoas chegarem por aqui. Hoje teremos a presença de Gabi, uma fonoaudióloga, fonoaudióloga neopediátrica, né, para partilhar um pouquinho aqui com a gente sobre as questões da introdução alimentar. Vamos aguardar ela chegar por aqui. Já está aparecendo aqui. Oi, Gabi. Vamos aguardar ela enviar o convite. Enquanto isso, esperamos mais pessoas chegarem aqui para verem a nossa live de hoje. Oi, Larissa, tudo bom? Oi, Gabi, Olá, tudo bom? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu só me apresentar, né? Porque sempre a gente tem pessoas novas chegando aqui no Insta, chegando aqui na nossa live. E aí depois eu quero que você se apresente. Gabi, fale um pouquinho do que é o seu trabalho, o que é que você faz, né? O que é que uma fono neopediátrica geralmente faz, para a gente, né, partilhar mais um pouquinho. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu sou Gleice Mello, sou nutricionista materno-infantil, né? E junto com a Ana Lígia temos esse projeto Brincar e Nutrir. E hoje estaremos recebendo Gabi, né, que é fono neopediátrica. E gostaria de pedir a vocês, né, que estão iniciando a introdução alimentar, que estão no processo de introdução alimentar, que enviem aqui, chamem o pessoal que vocês sabem que também estão passando por essa fase, ou mesmo os papais, as vovós, né? O pessoal que ajudam vocês aí com os babies, para que a gente converse sobre esse tema, que será bem interessante, né, Gabi? Sim, muito. Me apresento? Sim, fique à vontade. Eu sou Gabriela Amaral, sou fonoaudióloga, atuo somente com o público em neonatologia e pediatria. Sou especialista em neonatologia e pediatria, especialista em motricidade oral e disfagia. Sou fonoaudióloga da UTI neonatal do Hospital da Unimed. E clínico também tem um consultório e uma das maiores vertentes de abordagem no consultório hoje é a introdução alimentar, as dificuldades frente à introdução alimentar, quando chega nesse estágio do desenvolvimento Uhum. da criança. E eu acho que vai ser super bacana que a gente converse sobre, para sanar muitas dúvidas, passar muitas informações importantes que Isso. as mães acabam não conhecendo, não sabendo, e lá na frente enfrentam algumas dificuldades por isso. Isso. Eu até coloquei essa semana uma caixinha de perguntas, né, para quem quisesse deixar, entender, tirar alguma dúvida, tipo fono com a introdução alimentar, né? Por quê? Será que precisa? Será que não precisa? E aí a gente tem aqui algumas perguntas, viu, Gabi, para você. Mas Certo. antes disso, eu queria falar um pouquinho, né, da questão da introdução alimentar, pela questão do nutricionista, né, da importância, do detalhamento, o que é que faz, o que é que não faz. Sabemos que nessa fase inicial, principalmente até um aninho de idade, né, geralmente o bebê é acompanhado mensalmente pelo pediatra, é juntamente com ele que as primeiras informações chegam, né, através dele que as primeiras informações chegam para os papais. Graças a Deus, a grande maioria, né? Pelo menos os que partilham desse momento com a gente são super atualizados, já entendem o processo, já indicam de uma forma correta, né? E aí, por mais que eles indiquem, muitos papais ainda têm dúvidas, ainda perguntam como é, como não é, como preparar, como não preparar. Então, toda essa parte, inclusive da introdução alimentar mesmo, do iniciozinho, eu também tenho um curso com uma outra nutricionista, que aí a gente faz, realmente vai até a casa do paciente, ensina todo o passo a passo, tanto da parte teórica como da parte prática. Falamos sobre GAG, engasgo, que normalmente, né, é o maior medo. Aham. Falamos sobre os métodos, BLW, tradicional, qual o melhor, será que existe melhor, será que existe mais adequado? Então a gente fala tudo isso com
os papais, vamos para a cozinha, preparamos, ensinamos como congelar, como descongelar. Então, todo esse processo a gente tem, né? Ou a nível de consultório também, que a gente também faz toda essa orientação de introdução alimentar e entrega o cardápio também, né? Para que os pais tenham uma orientação a nível de cardápio, por onde eu começo, qual a sequência, por que isso, por que aquilo. Claro, sempre observando a individualidade, né, do bebê, nos mais diversos casos, se tiver histórico de alergia alimentar, se não tem, se tá tudo tranquilo, se não tá, né? Então, avaliamos os sinais de prontidão. Então, tudo isso, né, a gente precisa fazer e precisa discorrer. Então, nem sempre, né, só as informações que o pediatra passa, que são valiosíssimas, sem dúvida alguma, Sim. mas nem sempre trazem tudo e sanam todas as dúvidas e trazem, né, toda essa questão de todas as necessidades dessa família. E também, na consulta, geralmente, ou mesmo no curso, outras pessoas da casa podem participar, né? Seja a babá, seja a pessoa que ajuda na casa, seja a vovó, seja o papai, enfim, a gente consegue trazer, levar essas informações para todos os envolvidos, né, nesse processo de introdução alimentar. E sabemos o quão importante é essa fase, o quão vai fazer diferença na vida dessa criança, nessa fase. E aí, por isso hoje eu quis trazer essa questão da fono, para a gente entender, e fono precisa também, quando precisa, por que precisa, em que vai ajudar. Então eu queria que você trouxesse para a gente, Gabi, um resuminho aí do que seria, né, mais ou menos, vamos dizer assim, o seu papel. E aí depois a gente traz essas perguntinhas que o pessoal mandou pra gente. Lembrando, pessoal, que quem tiver aqui na live, quiser ir perguntando, fiquem à vontade, tá? Que a gente vai organizando as perguntas e mais pra frente a gente explora, Gabi, bem muito aqui, perguntando a ela, tá bom? Isso. Então, vamos lá. A fonoaudiologia como um todo trabalha com todas as funções orais. A minha especialidade, por exemplo, a motricidade orofacial. Nós trabalhamos com todas as funções orais. Então, quando o bebezinho está mamando, a função oral que ele exerce ali é a função de sucção. E aí a sucção, a coordenação com a respiração. Quando o bebê passa desse estágio, que ele começa a mastigar, que ele começa, na verdade, o amassamento, que é um pré-requisito para o mastigar. Para iniciar a introdução alimentar, ele precisa ter seguido essa sequência. Ele precisa estar seguindo essa sequência de forma correta, adequada. E quem avalia isso, quem é o profissional apto para avaliar isso é o fonoaudiólogo. Então, seria interessante que todas as crianças, antes de iniciar a introdução alimentar, passassem por uma avaliação fonoaudiológica, para que o profissional pudesse não somente avaliar, como orientar, o que, se houver, né, qualquer tipo de atraso, atraso em algum reflexo, algum reflexo ainda um pouco arcaico, que a gente precise de um refinamento melhor para que a criança esteja preparada, que tenha condições anatômicas e funcionais para administrar bem o processo da introdução alimentar. Então, o fonoaudiólogo, quando uma criança chega no consultório para iniciar a introdução alimentar, vai avaliar não somente os sinais de prontidão, mas a performance muscular que essa criança tem para exercer essa nova função, que é o amassamento, que é posteriormente a mastigação, quando a criança já tem dentição, saber até que ponto isso está preparado ou não para administrar os alimentos sólidos. Ainda que sejam alimentos amassados, que não sejam alimentos sólidos, mais secos, mas mesmo assim precisa de um preparo diferente. Porque até então, até os 6 meses, a criança só tinha contato com líquido, que era o leite materno. Então, uma criança que só mamou. Então, é como se a criança ela foi exposta, né, basicamente, só a um tipo de alimento,
só um alimento líquido. E aí a gente precisa que agora ela passe, suba um degrauzinho. Algumas vezes, em alguns casos, nós precisamos de ajuste, nós precisamos de intervenção, muitas vezes pontual, não é nada extraordinário, para dar condições a essa criança de iniciar. E é interessante falar sobre isso porque muitas mães, né, muitas famílias idealizam que com 6 meses, cravado, certinho, essa introdução vai acontecer maravilhosamente Magicamente. bem. Magicamente, é uma coisa assim, sem dificuldades, sem transtornos. Uhum. E não é bem assim. A gente sabe que na prática não é assim que acontece, na maioria dos casos. E Verdade. chegam no consultório desesperadas, né? Tipo, não tá O que é que rolando, deu errado, né? tem alguma coisa que não tá dando certo. E quando a gente vai ver, é uma criança que, por exemplo, tem hábito deletério, é uma criança que foi exposta a bicos artificiais, é uma criança que tem uma motricidade oral um pouco atrasada. Então, ela não tem condições de iniciar a introdução alimentar. Ela não tem, ela pode ter idade, mas ela não tem os outros pré-requisitos para isso. Por isso é Uhum. importante uma avaliação, por isso é importante que tenha um acompanhamento multi, né, para que a gente Uhum. consiga direcionar essa família melhor. Uhum. Eu acho que isso, Gabi, que você está falando, essa questão que a gente espera que tudo esteja pronto, eu acho que isso faz meio que parte da nossa idealização com a maternidade, né? A Isso, gente acha que o bebê vai nascer e nascer um bebê, nascer uma mãe, né? isso, Nascer uma mãe em muitos sentidos, mas às vezes a gente nascer uma mãe que amamenta e a amamentação flui naturalmente, como se fosse uma coisa que você fez a vida toda e o bebê fez a vida toda. Ele isso, também vai aprender a mamar, a mamãe também vai aprender a ofertar. Em alguns exatamente. casos, essa amamentação realmente flui, né? Assim, não chega a machucar o seio, a pega de cara já é correta, enfim. Mas Em um milhão, né? isso a gente vai aprender muito mais na prática. Obviamente que o preparo também faz parte disso. É muito interessante que você já saiba, que você tenha buscado, que você tenha estudado, que você tenha se informado. É muito importante. Mas a gente sabe que a gente só vai vivenciar na prática. E é na prática que a gente vai perceber alguma dificuldade ali. E quando perceber essa dificuldade, a importância da gente buscar a ajuda correta, Isso. né? Porque às vezes o que acontece? Eu comecei a amamentar meu filho. Não tá pegando, meu bico tá ferindo. Chama minha mãe, chama minha avó, chama minha sogra. Não que elas não tenham experiência e não possam contribuir com aquilo, mas elas não têm o conhecimento necessário que muitas vezes preveniria a gente de passar por muitos momentos. Tem pessoas que sofrem horrores com essa questão, né? Eu falei da amamentação porque eu tenho certeza que para muitas mães é algo muito marcante, né? Eu já ouvi muitas mães chegarem e me falarem: meu Deus, eu tô arrasada, eu não conseguia amamentar meu filho, e eu achava que era uma coisa que ele ia nascer, ia pegar meu seio e tava tudo certo, né? Assim como também a questão da introdução alimentar, que eu acho que é o segundo, eu acho não, é o segundo grande marco, né, na vida da criança com relação à alimentação. O primeiro seria a amamentação Isso. e o segundo a introdução alimentar. Então a gente acha que vai ser automaticamente. Completou 6 meses, senta o bebê na cadeirinha, bota tudo na frente dele, E vai dar seja tudo no certo. qual for o método, né? Ou então entrega na mão dele que ele já vai pegar, já vai comer, como se ele nunca tivesse, como se ele sempre tivesse comido, ou então eu vou ofertar na colher e ele vai aceitar de boa e vai abrir a boca todas as vezes. E quando isso. E a gente idealiza muito esse momento, a gente compra. Às vezes, muitas vezes, as coisas mais caras, os pratinhos mais modernos, mais diferentes, mais cheios de coisas, os talheres mais mirabolantes, os copos de todos os modelos, porque se não aceitar em um, tem outro, e às vezes a gente peca no básico, né? Uma Exato. vez eu até fiz um post, faz um tempinho até, sobre isso, falando, inclusive sobre o puerpério, né? O quanto a gente idealiza a maternidade, que a gente, logicamente, que todo mundo quer dar o melhor para o seu filho, né? E aí a gente faz o melhor quartinho, compra as melhores coisas, faz aquele kit do berço, a coisa mais linda, né? Faz tudo isso e não se planeja no sentido de quem vai cuidar de mim depois que o bebê nascer? Quem vai cuidar da casa? Quem vai fazer a comida? Exato. Ou quem vai me ajudar a lavar a roupa do bebê? Ou quem vai me ajudar se eu não conseguir amamentar? Então, a gente, às vezes,
se programa muito em uma parte e deixa um pouco a desejar na outra. Começa da introdução alimentar. Às vezes a gente se programa muito, gasta horrores, compra a cadeira mais moderna que tem, mais cheia de coisas, né? Gasta realmente uma fortuna, porque eu sempre digo isso aos pais. Eu digo, meu Deus, o mercado da introdução alimentar, eu acho que deve ser um dos que mais ganham, assim, né? Com relação a itens de bebê. Porque é Sem absurdo, dúvida. assim, é um pratinho que parece que o prato já sai a comida de dentro pelo valor, né? E aí a gente deixa de buscar profissionais que poderiam nos dar um suporte muito mais corretos e que, né, passasse muito mais segurança para a gente. Então, eu acho que isso também acontece com vocês, né? Demais. E só vem, assim, 98% dos casos. Só chega pra gente quando há um problema, quando há algo a ser resolvido. E não a nível de informação, a nível de orientação, de direcionamento. É mais quando já existe uma problemática. Uhum. E uma coisa importante é que essa semana, ontem, na verdade, dia 17, nós comemoramos o Dia Mundial da Prematuridade. Sim. E eu acho interessante falar sobre a questão da introdução alimentar nesse público, que é um Sim, público perfeito. que a gente precisa de um olhar muito diferenciado, de um olhar Sim, muito sem dúvida. especializado e muito sensível a isso. Por Uhum. quê? Porque é muito comum crianças, né, que nasceram prematuras, que nasceram um pouco antes do previsto, quando completa 6 meses de idade cronológica, idade que nasceu, Uhum. começa a introdução alimentar. E muitas vezes isso é orientado pelo pediatra que acompanha, Uhum. ou a mãe, enfim, em comum acordo com o pediatra, acha que é o momento ideal, porque às vezes vai voltar ao trabalho ou alguma coisa assim. Ou Mas a aqui criança é é muito esperta, né? Porque às vezes acontece, isso, ai, meu bebê já é muito esperto, ele já está desenvolvido o isso, suficiente, só totalmente externo, né? Sem a gente ter isso. E aí, quando a gente vai avaliar minuciosamente, né, todos os critérios, a criança não tem nenhum sinal de prontidão, praticamente. Se a criança interage com você de alguma forma, se a criança é esperta, como você disse, né, é uma criança ativa, isso não necessariamente significa que ela está pronta para isso. Exato. Isso é muito comum no consultório. Uhum. São crianças que vêm prematuras e a mãe, não, mas eu não estou entendendo porque não está dando certo, mas por quê? Quando a gente vai ver, é uma criança que de idade gestacional corrigida tem 4 meses, Uhum. 5 meses. Então ela tá, como se a gente estivesse exigindo uma performance altíssima de uma criança que não tem condições ainda. Uhum. E assim que ela tiver condições, ela vai conseguir, do jeito de todas as outras, como todas as outras. Mas a gente precisa respeitar esse tempo. E ter essa consciência, ter esse olhar mais diferenciado é muito importante. Concordo demais. A gente que faz, né? Você falou disso, a gente que faz essa questão do curso de introdução alimentar, geralmente a gente faz um pouquinho antes da criança completar 6 meses, justamente para que os pais entendam, saibam que tipo de material vai precisar, né? Até para compra, até para tudo isso. Uhum. Então a gente geralmente faz um pouquinho antes, que é para eles se organizarem, né? A gente indica fazer um pouquinho antes, às vezes faz já no Uhum. mês, na semana que completa, no dia que completa, enfim. Mas quando faz antes, né? E aí a gente pensa, quando a gente chega, que é um bebê, né? Que a gente vê, ou então no questionário a gente já vê prematuro, às vezes prematuro extremo. A gente, não é por aí, não. Não, mas já fui liberado, já tá na idade. Não é assim, não. Você pode aprender tudo do curso, porque vai ser um aprendizado para a vida, não tem problema, não vai ser nada que vai ser produzido e nem para o bebê comer na hora. Mas calma, que ainda não é por aí, né? Aí às vezes é um bebê que nem senta. Mesmo que com apoio, assim, com o mínimo de apoio, é aquele bebê que ainda desaba, ele não cai, né, de forma mais retinha, é um bebê que não tem a mesma firmeza a nível de pescoço, então traz um risco de engasgo muito grande, de outras complicações, fora a questão de alergias alimentares, né, de
Fora a questão intestinal prematura, né? Imatura. Então, assim, a gente realmente precisa, como você disse, Gabi, super concordo, de ter esse olhar mais criterioso, de passar por uma avaliação mais detalhada, né, com outros profissionais também, para a gente poder liberar, né? É uma ansiedade muito grande Isso. dos pais com essa questão da introdução alimentar, e aí eu acho que essa ansiedade acaba atrapalhando um pouco, né? Eu acho que nem tanto e nem tão pouco. Já tem outros que, como eu amamento e tá tudo bem aqui, vamos esperar e passa 7, 8 meses, insere hoje, amanhã não faz nenhuma oferta de alimento. Aí chega um ano e ainda não o atraso, nesse sentido, também é real, né? Hoje eu estava até partilhando um caso com uma colega nutricionista também, e ela relatando justamente isso. Um bebê já de quase 10 meses, que ainda não tinha inserido jantar, um bebê a termo, tá? Que ainda não tinha inserido jantar, que não tinha inserido praticamente nenhuma proteína animal, né? Porque era mais prático ofertar só o mesmo tipo, era mais prático ofertar só frango, era mais prático ofertar só 2 grupos alimentares ali no almoço e considerar que, tipo, encheu a barriguinha, porque a quantidade ele já comia de uma forma satisfatória, e aí eu não evoluo textura, o amassadinho permanecia do mesmo jeito, porque percebi ele fazendo um gag se tivesse, né, um grânulozinho a mais, e aí a gente começa também a retardar. Então, o inverso também acontece, né, Gabi? De chegar aí para você porque inverteu aí o processo e não tá fluindo as coisas, né? Exatamente. E realmente chega nesse nível. Porque às vezes a família está tão insegura com esse início, com essa introdução, que vai tentando fazer de uma forma que fique mais confortável para a família, mais confortável para as expectativas da família. Então, passam a ofertar alimentos que julgam mais fáceis, e aí isso vai se prolongando, né? Vai chegando perto, assim, do primeiro aninho. É muito, muito comum chegar lá no consultório, próximo a um ano, uma criança que não consegue ou não tem uma intenção em se alimentar, né? Nenhuma intenção, mesmo que a família oferte as 3 refeições, mesmo que a família, as 3 principais, né? Mesmo que a família siga todos os protocolos, por quê? Porque lá naquele início não começou como deveria, não foi feito esse passo a passo como deveria, e aí a criança vai ficando mais velha e os atrasos vão ficando todos um em cima do outro, acumulados, né? tudo atropelado. E a gente precisa parar e voltar do zero de novo para que a criança consiga desarnar nesse caminho. A rotina, né? A consistência naquela questão da introdução. Vamos primeiro por esse passo, por esse horário, ter uma persistência naquilo que é até para a criança entender o que é que está acontecendo com ela, entender que aquilo é um alimento novo, entender que aquilo faz parte da alimentação dela, que aquilo vai saciar ela, né? Tudo isso é importante. Eu acho que o fato da gente falar muito que o leite materno, a fórmula infantil ainda é a principal fonte alimentar até um aninho. O fato da gente dizer que o leite materno segue em livre demanda, né? Eu acho que às vezes fica confuso na cabeça da mamãe, né? Na cabeça de quem recebe a informação. Então, eu acho que por mais importante que ele é, logicamente que a gente já sabe, o leite materno a gente precisa trabalhar no sentido educacional mesmo, de que a criança entenda que o alimento também vai fazer parte da rotina. Por mais que o leite supra e seja o principal alimento, eu preciso ensinar a minha criança que o alimento, de forma sólida, também vai fazer parte da vida dela. Porque eu não posso acreditar que o leite materno é até um aninho, então qualquer horário que ela não comer, eu já dou imediatamente o leite materno, já tiro ela da cadeirinha, já oferto e tá tudo certo. E aí, com um aninho, não. Agora não é mais, é só a comida. Como é que essa criança vai entender que a comida, de fato, é o que faz parte, né? O que vai agora, o sólido é o que vai fazer parte. Ela vai seguir querendo o leite materno, né? Por tudo que ele representa, inclusive pelo aconchego, por tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa ir de forma muito empática, muito amorosa, sem deixar a criança morrer de fome. Não é nada disso que a gente fala, mas a gente precisa
configurar o momento da refeição, desconfigurar o momento da refeição, para que aí sim se oferte, né? Se na hora eu ficar, tiro a criança aqui da cadeirinha, por exemplo, dou o peito, volta a criança para a cadeirinha, quero que ela coma, né? Tanto a questão da saciedade, ela não vai começar, não vai entender, opa, eu não já comi, eu não já tô cheia, para que eu vou comer de novo? Ela não vai conseguir ter esse equilíbrio de fome e saciedade, como de rotina mesmo, de entender a importância do alimento, de entender o que é aquilo, né, na frente dela. Eu acho que essa questão fica um pouco confusa dos papais entenderem até que ponto a livre demanda, até que ponto o leite é o mais importante, né, o leite materno. Então, acho que fica um pouquinho confuso, né, talvez para alguns. Isso. E pensar assim, que acontece também bastante de idealizar que a partir dos 6 meses vai continuar mamando, vai continuar tomando a fórmula, caso seja a realidade, e vai começar a comer na rotina da família. Então, muitas famílias acham que a criança vai, por exemplo, inicialmente almoçar, jantar, e vai mamar de forma aleatória, né? E tomar a fórmula de forma aleatória, mas vai fazer as principais refeições. Essa expectativa em torno disso acaba sendo muito frustrada. Porque a gente até conversou sobre no início. A criança até então tinha se disposto somente a um tipo de alimento. E aí, quando o termo introdução, na verdade, ele é um termo um pouco não tão apropriado, digamos assim. A gente costuma falar na fonoaudiologia em transição. Mas, como o leite materno ainda vai continuar, então vamos utilizar o termo introdução mesmo. Tá. E aí, introduz esse alimento, um novo alimento, né, nessa rotina. E esse novo alimento, ele vai ser explorado, ele vai ser conhecido, ele vai ser tolerado durante 6 meses. Então, a criança tem 6 meses para descobrir todas as suas habilidades frente aos alimentos, frente à oferta dos alimentos, para poder associar isso após o seu primeiro aninho, para começar, de fato, a seguir uma rotina, próxima rotina da sua família, próxima rotina da sua casa. Mas acontece muito das famílias acharem que aos 6 meses isso já vai acontecer. E não é. Dos 6 meses a 1 ano, né? Como a gente orienta, o leite materno ainda é a principal refeição, ainda é o principal alimento. Então, essa expectativa em torno da quantidade. Sim, da quantidade é imensa. De achar que tá comendo muito, tá comendo pouco. Tá comendo super pouco, mas só bota um grãozinho na boca. Mas a gente precisa imaginar e pensar e levar em consideração que ele tem esses 6 meses para isso. Esses 6 meses, né? Dos 6 meses a 1 ano, ele tem para isso. Para tolerar, para descobrir. É uma descoberta. E eu escuto muito, assim, é recorde. Chegar no consultório com 20 dias do início da introdução alimentar. 20 dias, cravado. E aí chega e fala, mas faz 20 dias que a gente iniciou e não tá comendo. Tá comendo muito, é muito pouco, é quase insignificante. E aí eu falo, tá, mas ele mama há quanto tempo? Há 6 meses, tá. Então faz 6 meses que ele mama e faz 20 dias que você apresentou para ele alguns alimentos isolados. A gente não tem como comparar isso, como comparar essa quantidade, como comparar esse volume. Mas a criança agora vai ter que comer um volume semelhante, né? Um volume equivalente dos alimentos sólidos. A gente não tem como comparar, ele só tem 20 dias. O que é 20 dias? O que são 20 dias? É muito pouco. Então, essa expectativa em torno da quantidade do volume, isso é uma expectativa bem quebrada. Mas, como a gente também já falou, informação é poder. Então, todas as famílias que se armam dessas informações, que conhecem, que entendem, que buscaram conhecimento na área, vão entender que isso faz parte do processo e que é dessa forma mesmo. É normal, é tranquilo, e precisa ser muito leve, precisa ser muito... Tem crianças que ficam
7 meses já está comendo consideravelmente bem. Comidas, né? Alimentos sólidos, além do aleitamento. E tem crianças que passam os 10 meses, os 9, os 8, para poder chegar no nível que a gente espera considerável, né? Uhum. E tá tudo bem, cada criança tem seu tempo, cada realidade é uma, cada preparo é um, cada criança leva um tempo para se sentir realmente pronto para isso, para estar de fato pronto. A família leva um tempo também. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Não existe uma regra quanto a isso. Mas a gente precisa seguir e estar atento aos sinais de que, se algo não estiver correndo como deveria, buscar ajuda e ter sempre um profissional ali de sua confiança, auxiliando durante esse processo todo. Não Isso. somente o fonoaudiólogo, mas o nutricionista, o pediatra, né? E todos os profissionais que acompanham o desenvolvimento dessa criança. Isso, eu acho que é muito, muito importante se atentar a isso. E assim, as expectativas são tão grandes, né, que quando chega como nesse dia que você falou aí, com 20 dias, com 30 dias amanhã, eu vou desistir. É. Esse menino não come, não. Ou então desistir mesmo, tipo assim. Uhum. O que foi que ele aceitou bem? A banana ele aceitou bem. Então eu sigo dando banana pelo Só resto da minha banana. vida. Vou, não sei pra onde, leva aquilo. Então eu começo a escolher pela criança, porque eu não dei tempo a ela dela sentir aquilo. Outra coisa que a gente faz também. Eu comecei a dar o lanche da manhã. Percebi que não estava fluindo, fui pro almoço. Percebi que não estava fluindo, fui pro lanche da tarde. E aí a criança não aprende sobre mais ou menos no meio da manhã acontecem as coisas. Claro que ela não vai ter essa noção de tempo que a gente tem, mas ela não consegue entender o que é que está acontecendo com ela. Eu começo a introdução alimentar hoje, eu dou alimento hoje, passo 2, 3 dias, dou de novo, viajo, passo uma semana sem ofertar, volto, recomeço, começo um outro horário. Então ela não entende o que é que está se passando na vida dela. Para que eu vou querer aquele alimento se eu já tenho meu leitinho, que era o que eu já tomava, e já estava tudo certo para mim e vai continuar sendo meu principal alimento. Então eu não tenho, né, essa necessidade. Então a gente precisa entender que quando vai iniciar a introdução alimentar, né, ou a transição alimentar, como você falou, Gabi, a criança aprende sobre muitas coisas. Não é só sobre o ato de comer, de deglutir, de engolir ali aquele alimento. É uma série de coisas que se envolve aí, né? E a criança está adquirindo novas habilidades. Então a gente precisa entender o que é que está se passando com essa criança e que nem todo mundo vai ser de abrir a boca e já sair comendo, né? Existem crianças que são assim, existem. E tá tudo bem também, como você falou, né? Mas a importância da gente estar seguro de conhecimento é entender que nem todas serão assim. E eu não preciso comparar meu filho que não come tão bem com o vizinho ou com o filho mais velho que eu já tive, né? Com o irmão mais velho. Então a gente precisa entender que cada criança é única, vão ter suas particularidades, né? Se for uma criança que tem um processo de alergia alimentar, se tiver ativo, né? Se tiver não tiver estabilizado, tudo isso vai trazer influências, né? Então é bem importante se atentar a isso. Gabi, eu tenho algumas perguntas aqui para você. Posso ir lhe fazendo? Sim, claro. Para a gente ir discutindo um pouquinho sobre elas. Algumas dúvidas, essa inclusive está tendo, né, bastante no consultório, que aí as mães às vezes chegam com 9 meses, 10 meses, e quando eu pergunto como está a introdução, como é que está a preocupação da mãe, é porque não consegue evoluir a textura, né, do alimento, é sempre muito amassadinho. Graças a Deus, a grande maioria hoje já não faz mais o processamento mesmo, de usar processador, de usar liquidificador, qualquer coisa do tipo, peneirar. Graças a Deus, isso já diminuiu consideravelmente. Infelizmente ainda existe, mas já diminuiu bastante. Mas às vezes mesmo no garfo, a massa naquele nível de deixar bem papinha, né? E a dúvida de muitas é como estimular a mastigação desse bebê para que ela tenha mais segurança em evoluir melhor essa textura. O que a gente pode fazer? Primeira coisa de tudo. A criança, como eu falei, existem várias funções orais. A criança, para que ela consiga desenvolver e para que ela consiga ter habilidade suficiente, condições estruturais e funcionais para exercer essa função, ela precisa de uma série de estímulos.
Esses estímulos, eles acontecem antes da introdução alimentar. Isso é uma coisa que muitas famílias não sabem, então acaba não expondo a criança a isso. O que é que acontece? A fase oral, por exemplo, é uma fase super importante para o desenvolvimento motor oral. Então, quando a criança está lá na fase oral, né, por volta dos 3, dos 4, que começa a levar os objetos à boca, que começa a levar os dedos à boca, que começa a levar absolutamente tudo à região oral, já é os estímulos começando. Essa fase é super importante. Por isso que é a fase em que nós, enquanto profissionais, enquanto fonoaudiólogos, indicamos a utilização de não só massageadores, de mordedores texturizados, de mordedores com variação de temperatura. Tudo isso, para esse bebê, é estímulo. E todos os estímulos sensoriais dados na região oral são refletidos na alimentação. Naquele momento, o bebê não está se alimentando de outra coisa senão leite. Mas Sim. daqui um tempinho, ele vai se alimentar. Então, esses estímulos que são feitos antes da introdução impactam diretamente. O que é que acontece? Muitas crianças, quando iniciam a introdução, que iniciam com o machucadinho, né, o amassado no garfo, é uma textura confortável, é uma textura boa de se trabalhar. A criança aceita, às vezes faz tem aqueles sinais que a gente já conhece do início, né? Às vezes um pouco de resistência, às vezes um gag, às vezes um estranhamento, mas normalmente elas tendem a aceitar melhor esse pastoso. Quando a criança lá atrás não foi estimulada, esse sensório motor não foi estimulado, quando a mãe for evoluir de textura, for tentar uma textura um pouco maior, digamos assim, uma textura um pouco mais densa, que requer maior afinamento de motricidade, a criança não vai acompanhar, porque ela não foi exposta a esses estímulos antes. Então, quando a gente oferta, por exemplo, um mordedor para um bebê, um mordedor cheio de bolinhas, cheio de risquinhos, um mordedor texturizado, com texturas diferentes, aspectos diferentes, quando a criança foi exposta a isso na introdução alimentar, a essa mesma textura, só que agora em forma de alimento, ela não vai ter esse estranhamento. Ela vai ter, mas bem menor. Então, ela vai conseguir acompanhar esse processo. E como é que se estimula a mastigação de um bebê, de uma criança? Mastigando, né? Tentando, incentivando, dando condições a isso. Quando a mãe acha que acontece bastante também, que a criança não tem, ai meu Deus, mas ela não consegue. Eu tento, ela não consegue, e o pastoso ela consegue super bem, então eu vou persistir nisso, vou continuar nisso. E aí a gente segue, essa introdução segue e continua na mesma consistência. Essa criança ela não teve oportunidade, né, de conseguir adequar essa sua função. Porque a função ela é aprendida treinando. A amamentação, por exemplo, é treino. A amamentação é técnica. A alimentação é treino. A alimentação como um todo é treino. Então, essa mastigação é treino, essa tolerância de textura é treino, é uma exposição gentil, uma exposição leve, uma exposição que não precisa de muito roteiro, é uma coisa natural, uma coisa tranquila, que hoje, quando o bebezinho começa com essa fase oral, de querer levar tudo à boca, às vezes as famílias ficam muito apreensivas por conta de medo de contaminação, né? Medo de alguma sujidade, e acaba privando essa criança de ser exposta a uma coisa que é super impactante para o futuro. Às vezes a própria mãozinha, né? A mãe, não, vou tirar, vou botar a luva, que ele quer botar a mão na boca direto. Aí pronto. Eu recebi semana passada uma criança no consultório
que, que ela já está pertinho de 1 ano e ela não consegue tolerar nenhum tipo de textura, nenhuma textura diferente da pastosa e do líquido. E aí numa breve avaliação, eu percebi que a criança não levou absolutamente nada à boca. O que é uma coisa muito comum, né, na idade. E aí eu perguntei à mãe, eu disse, ele não leva nada à boca, ele não tem esse interesse imediato? Ela disse, não, ele nunca teve. E a gente também nunca ofereceu, nunca insistiu nisso. Então, essa criança, ela nunca, desde menorzinha, nunca foi exposta a nenhum estímulo parecido. Então, como é que a gente quer que a criança tolere a textura desse alimento agora, tão novo, tão recém-chegado na vida dela, de uma forma tão abrupta? Não tem como. Verdade. Não tem como. Verdade. Precisa ter todo esse contato, né? Quando já está nessa idade, Gabi, você indica o quê? A questão assim, os pais... porque uma das coisas que a gente também mais indica é que a alimentação seja feita com a família. Né? Isso de deixar a criança isolada, comendo sozinha, seja no método BLW ou tradicional, mas deixar a criança comendo sozinha a gente já não indica, até mesmo por uma questão social, até mesmo por uma questão dela vivenciar e saber que outras pessoas também comem, né? De se espelhar naquilo, de ver outras pessoas mastigando, de se sentir segura, de se sentir parte daquele ambiente. Então, essa é uma das formas que a gente indica para estimular também essa questão da mastigação, né? Elas veem outras pessoas mastigando, tentarem se espelhar por aquilo, né? Que as crianças começam a ter muito essa questão do espelhamento, de fazer o que outros estão fazendo, né? Uma das dicas que a gente dá. Você teria mais alguma dica sobre essa questão da mastigação, de como estimular, além dessa questão da textura? Porque aí se já for uma criança, tipo, com 10 meses, a gente volta a usar esse tipo de objeto, de estímulo de objetos à boca, para estimular até ela chegar no alimento, ou direto só o alimento? Então, quando a criança chega maior, que nós observamos que aconteceu, né, isso, dessa falta de estímulo, a gente une as duas coisas. Normalmente, eu peço para iniciar a intervenção com a criança. Então, eu começo a fazer estimulação sensório-motora na região oral e eu vou expor essa criança às texturas, né, a todas as texturas. Mas, paralelo a isso, nós precisamos fazer o link com a alimentação, porque agora já existe o alimento nessa rotina. Então, trazer esse alimento, quando eu estou fazendo esse acompanhamento, eu faço o estímulo não somente sem texturização de objetos, mas também com alimento. E quando é a mãe sozinha também. Uma coisa muito interessante e muito boa de orientar é que, a princípio, a mãe, antigamente, né, há um período não tão antigo, era usado aqueles mastigadores, que a gente já sabe que não é indicado, que não é para ser utilizado nessa fase. Uma forma interessante de expor essa criança às texturas, antes de chegar à boca, a gente sempre trabalha do maior para o menor. A criança tolerar, pegar, tocar, manipular, sentir, amassar, cheirar, tocar próximo à boca, não só em mãos, mas levar a textura do próprio alimento para perto da cavidade oral. Isso já é estímulo. Tudo isso são pré-requisitos para chegar no ato de mastigar em si. Estimular a mastigação, a gente pode tanto fazer de forma espelhada, mostrando para ele, como você disse, né? Fazendo na frente da criança, incentivando e mostrando. Isso é ótimo, isso é muito, muito, muito importante. Mas a gente também pode guiá-lo nisso. Sim, perfeito. Então, a gente pode pegar esse alimento de forma segura, né? A mãe precisa estar segura.
para levar esse alimento até a boca, tendo em vista que ele vai estar solto, então é um alimento que deve estar bem cozido, bem Sim. preparado. E a gente pode ir guiando lateral da boca, incentivando a criança a mastigar por toda a boca. Ai, percebi que caiu lá dentro um pedaço maior do que deveria. Sem alarde, sem aquele desespero. Vamos deixar a criança manipular, vamos dar essa oportunidade para ela, porque a primeira atitude dessa criança frente a essa situação de perigo é expulsar o alimento. Expulsar. Se ela não expulsar esse alimento, vamos dar essa oportunidade? Será que agora ela não vai conseguir? Ela nunca fez isso. Então vamos deixar, vamos ver. Ela pode manipular, engolir, ou ela pode ter um gag e tentar. E aí, se necessário, essa mãe ou faz essa retirada, ou faz uma manobra, mas é deixar, dar oportunidade à criança. Oportunizar mesmo, né? Acontece muito da criança conseguir tirar um pedacinho e ai, todo mundo se desespera e fica. E a criança se desespera junto e acaba que Engasga. flui. Uhum, verdade. Quando a gente fala sobre gag e engasgo, até no curso a gente fala justamente isso. Calma, espera para ver se é só um gag, antes de causar o pânico do mundo e a criança se assustar com seu susto e aí se engasgar, né? Que às vezes é muito comum. Ah, meu Deus, a criança tende a ir para trás e aí pode ser que desça pelo lugar errado e aí realmente, Eu né, gosto engasga. eu gosto de fazer uma pergunta assim. Eu sempre faço, olha. Você conhece alguma criança que morreu engasgada na introdução alimentar? Eu nunca ouvi falar na minha vida, nunca. Então, a criança, ela tem muito mais medo do que nós todos. Então, quando ela se sente minimamente em perigo, a primeira coisa, o primeiro reflexo protetivo é escutar isso. Então, a gente precisa deixar a natureza desse processo correr, né? A gente precisa Agir. respeitar isso. E a Uhum. criança é protagonista da alimentação. Então, ela vai estar lá e nós estaremos no nosso local de observação, de segurança, de estar atento. Mas a criança é protagonista. A gente precisa deixar com que ela tome o curso desse Sim, né? processo, né? Gabi, uma dúvida que eu tenho também, que isso também aconteceu com um paciente, né? Ele tinha na introdução alimentar, quando eu falo assim, 6 meses e pouco, aceitou bem os alimentos, né? Em termos de quantidade, assim, aceitáveis já, fluiu bem, estava indo tudo bem até os 7 meses, chegou a inserir o jantar, estava tudo ok, os lanchinhos e tudo mais. Mas chegou um determinado ponto que a criança simplesmente não engolia mais, não deglutia mais. Então, botava na boca, chegava até a boca, fosse com a colherzinha, alguém ofertando, ou BLW, que aí passou a aceitar melhor no método BLW, ele mesmo levava a boca. Mas ele até mordia ou amassava para ficar na boca um pedaço menor, mas ele mesmo cuspia. E aí rejeitava o alimento. Então é tanto que até assim, ai, não, mas tá engolindo alguma coisa. As fezes permanecia como se ele fosse realmente estivesse só em aleitamento materno. Assim, era muito nítido que talvez engolisse algo da saliva do que ficou ali, mas pedaços mesmo, né? Não estava engolindo. E aí, isso pode acontecer, a criança pode aprender e desaprender e depois voltar a aprender, ou possivelmente teve alguma intercorrência, algum trauma, ou enfim, o que é que pode ter acontecido aí? Pode ter acontecido muita coisa, né? Tem Uhum. várias possibilidades. A criança ela não aprende, desaprende. Pelo menos não sem uma justificativa plausível. Sim, Isso aconteceria, por exemplo, numa criança que teve algum trauma neurológico. Aí ela entendi. desaprenderia. Mas quando não é o caso, a gente precisa entender. Pode ser trauma, de fato, pode ter sido algum momento de insistência, pode ter sido a pessoa que muitas vezes ofertou esse alimento que não pode ter acontecido de não ter sido a mãe e acabou tendo uma postura diferente, a criança acabou criando essa rejeição. Mas se for uma criança que está em aleitamento,
pode acontecer esse apego, esse medo de perder, né? Esse vínculo com a mãe, que é a amamentação. Então, crianças que mamam, que ficam em aleitamento materno exclusivo por muito tempo, não é regra, mas pode Tá. acontecer. E no meio da introdução, tá tudo fluindo, mas ela, opa, peraí, acho que diminuiu a mamada, acho que a minha mãe tá me deixando um pouquinho de lado, tá querendo colocar outra coisa na jogada, e a criança acaba fazendo isso como forma de defesa, uma forma natural de defesa, de se sentir mais retraído, de não, vou voltar, eu quero só peito, porque é minha mãe, minha mãe, minha mãe. Entendi. Quando isso acontece, a gente precisa, obviamente, avaliar, entender todo o contexto. Mas uma coisa que muitas vezes interfere é quando a mãe, como fonte de alimento para essa criança até então, é a pessoa que vai ofertar esse novo alimento para a criança. Tem crianças que toleram super bem essa personificação, né? Uhum. Mas outras crianças não. Como que a minha mãe, que é a minha fonte de alimento principal, está me dando outra coisa que não leite? Então Entendi. tem que entender esse contexto, tem que entender, tem muita coisa, mas imaginando o caso que você me trouxe, eu já consigo até imaginar o encaminhamento, né? O motivo. Chegando no consultório e perguntar se a criança tem dificuldade na deglutição. Uhum. E a resposta é não. Essa criança não tem dificuldade na deglutição. Primeiro porque mama, então ela deglute a consistência mais difícil, que é a líquida. Segundo que ela já iniciou a introdução alimentar, então ela deglute. E terceiro que Então, ela não aprenderia a não deglutir, por exemplo. isso, Considerando que a criança continua saudável. Não isso, é uma coisa que ela desaprenderia a fazer. não mesmo, de Entendi, forma alguma. entendi. Então, acaba que, no final das contas, é mais uma questão comportamental, né? De Isso, acordo com o ambiente que ela está, do que é que pode estar acontecendo ou não. isso. Às Entendi. vezes a criança acaba criando uma imagem, né, da alimentação como um lugar, a cadeira. Muitas crianças não se adaptam de forma alguma à cadeira, mas as mães seguem acreditando, né, as famílias, que é a forma ideal, que é a forma correta. Quando a gente deixa essa criança livre, quando a gente muda esse contexto, deixa essa criança mais à vontade, guiando, porque, como a gente falou, né, ela é protagonista disso. A gente muitas vezes consegue contornar a situação melhor, mas Entendi. precisa se investigar. Perfeito. Perfeito, Gabi. Entendido demais. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma aqui. Ah, tem uma que é muito importante, né? Pra gente fechar aqui, porque senão, hoje o assunto foi bom demais. Eu amo esse universo materno-infantil, ou de introdução alimentar, então eu fico É encantada. assunto para umas 4 lives, né? É verdade. E a gente sempre aprende, né? A gente sempre, não, nessa área eu já tô ok, já domino. A gente sempre aprende, principalmente quando é com outro profissional que sempre traz mais coisas para agregar, né? Mas vamos lá. Tem uma que a gente tem a visão enquanto nutricionista, pela questão nutricional realmente, mas eu gostaria de ter a sua visão enquanto fono, certo? Sim. Existe um método melhor para a introdução alimentar, BLW ou tradicional? Ou Não. não? Os dois podem ser muito bons, ou os dois, enfim. Conte aí na sua visão de fono. Na vivência clínica, eu amo quando a gente sai um pouco da caixinha, né? Não existe um método, o melhor método, o método mais confiável, mais adequado. Existe o método que a criança mais se adequa, que a criança mais tolera. Uhum. Mas o que eu acho incrível é quando a criança tem
a mãe, né, essa díade, mãe e criança, tem esse manejo, tanto muitas vezes do alimento ser direcionado pelo cuidador, quanto a criança segurar. Gente, a criança interagir com o alimento é impactante para a vida dela futura. Sim. Isso é muito importante. Então, ainda que seja guiado pelo cuidador, que seja. Eu amo quando. Eu sempre oriento isso. Que a criança tenha um pratinho para ela manipular. Ou até mesmo na bandeja da cadeira, se ela estiver na cadeira. Mesmo que o cuidador tenha um segundo prato para que ele oferte. A criança precisa entender o que ela está comendo. Ela precisa interagir com esse alimento. Ela precisa conhecer esse alimento de diversas formas. Ai, mas eu ofertei cenoura para o meu filho e ele não aceitou. Mas você ofertou cenoura como? De um jeito específico, a gente pode ofertar cenoura cozida, cenoura crua, cenoura em formatos diferentes, redonda, quadrada. A gente tem um leque de possibilidades. Se a criança pega nesse alimento, se a criança cheira esse alimento, se a criança passa a língua, dá uma lambidinha, isso já é muito, isso já é super rico. Então, o melhor método é aquele que a criança mais se adequa, mas sem deixar nunca de dar oportunidade para ela interagir, para ela sentir, para ela ser exposta a esse tipo de estimulação sensorial. Perfeito, Gabi, perfeito. É justamente isso que a gente fala, né? E eu acho que, assim, agora que a gente vai conseguir fechar o tema da nossa live, de falar, porque a gente acabou não falando, não focando em seletividade alimentar. A gente estava explicando a questão da introdução, a questão da mastigação, a questão de todas as influências aí, né? Para poder chegar e responder essa pergunta, né? Será que a introdução alimentar vai ter influência nessa seletividade alimentar? E essa questão do método, eu acho que faz toda a diferença nessa pergunta, né? A gente sempre diz, o método, eu preciso ser tal método, eu preciso ser tal método. A mãe idealiza, inclusive, o método que vai ofertar, quando, na verdade, quem guia o método é a criança. Se a gente oportunizar ela de ter essa escolha, né? Porque, às vezes, já aconteceu, Gleice, eu tento ofertar, mas ela come muito melhor no BLW. Então, não, no BLW ela não leva a boca, ela interage, ela brinca, mas ela aceita melhor na colher. Então, assim, a gente precisa oportunizar a criança das duas formas, né? Por mais medo, eu tenho muito medo de engasgo, eu tenho muito medo de gaga, eu tenho muito medo disso, daquilo. Então, a gente pode amassar e deixar, como você disse, na bandeja, no pratinho, né? Independente dela pegar, mas de ser numa consistência parecida com aquilo que ela come. Isso tudo vai trazer uma influência importantíssima, né? No período que chegar de recusa alimentar, porque ele vem. Ele, né, existe aí, principalmente próximo aos 2 aninhos, que é quando a criança está começando a ter mais essa autonomia, a se colocar no mundo, ou eu tenho escolhas, ou eu tenho meus direitos, né? Então, é muito importante que a gente tenha oportunizado essa criança de ter tido contato, né? Quantas crianças tão pequenininhas já não... meu filho tem 10 meses, ele não consegue tocar no alimento, ele tem nojo do alimento. De onde que ele aprendeu a ter nojo do alimento? Né? Muito possivelmente, ele mal pegava, a gente já estava limpando a mão. Então, ele começou a entender que aquilo é sujo, aquilo é nojento, aquilo eu não posso tocar. Então, assim, a nossa experiência de adulto precisa ser muito avaliada antes da gente ir oportunizar a criança. Ela precisa ter as experiências dela. Então, pegar, tocar, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente trabalha com crianças com recusa alimentar, com seletividade alimentar, como eu trabalho, uma das coisas que a gente mais faz é trabalhar com as texturas diferentes, ela pegar né, e muito mais voltadas para o alimento. Mas tem crianças que não toleram nem no alimento. A gente precisa começar com objetos, com massinha, com areia, enfim, com outras coisas para depois levar para esses alimentos, né? Essa semana a gente conseguiu que 2 irmãos pegassem no ovo, conseguissem na mão separar a gema da clara. Gente, eu queria soltar fogos, porque assim, para eles, Ave Maria, quebrar o ovo, a primeira vez que eles quebraram o ovo, eles tinham um nojo tão grande que quando o ovo quebrou, eles saíram desesperados para lavar a mão. E aí, umas 2, 3 sessões depois, eles conseguiram separar a clara da gema. Meu Deus, eu queria realmente soltar fogos, porque
aquilo traz uma importância para a vida da criança, que na cabeça dos pais, talvez a importância fosse eles comerem o ovo, por exemplo, né? Não Isso. era o caso, a gente estava preparando um bolo, mas, por exemplo, fosse isso, mas o fato deles começarem a pegar, a suportar o cheiro, porque o cheiro do ovo cru é um cheiro forte, né? Então, tudo isso faz parte para que ele, em um momento, aceite e diga, eu quero um ovo, eu como um ovo, ou tolere o cheiro de um ovo cozido, ou deixe, porque muitas vezes eles não suportam que fique na mesa aquele ovo preparado, por exemplo. Então, como isso é importante ser construído desde a introdução alimentar, né? Isso. Ter essa oportunidade de pegar, de se lambuzar. Eu sei que não são todas as vezes que a gente tem tempo, né, nessa nossa vida corrida de deixar fazer aquela bagunça. Mas sempre, sempre, sempre que possível, uma vez no dia, se for o caso, um momento do dia, se for o caso, a gente fazer isso, porque traremos, né, ganhos para a vida. Né, Gabi? E respondendo a pergunta, né, e fazendo um pequeno fechamento, sim, a introdução alimentar pode sim gerar uma seletividade. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Quando a minha mãe foi fazer a minha introdução, né, no tempo, ela não me ofertou maçã. E eu lembro de criança perguntar para ela, depois já maiorzinha, de ver pessoas comendo maçã, e eu não sabia como era o gosto, eu não sabia nada. E eu perguntei, mãe, por que que eu nunca comi maçã? E ela me disse, ai, porque eu não gosto. Eu não gosto, é ruim. Então ela não me deu, porque ela não gostava. Isso, sim, pode se caracterizar como uma seletividade, porque quem me perguntasse na época eu dizia que não gostava de maçã. E isso foi impacto lá de trás da introdução. Então, sim, a metodologia, o jeito, como a gente vai conduzir essa introdução pode sim gerar uma Sem dúvida. seletividade. Se a gente permanece numa textura, a gente vai gerar uma seletividade. Se a gente não expõe nosso filho a todos os alimentos, independentemente das nossas preferências, isso vai gerar uma seletividade. Então, isso é uma coisa que, a princípio, pode parecer inofensiva, mas que terá impactos. Exato, exato. A gente não pode se acomodar naquilo que a gente já tem como experiência, né? Na hora que, mas já trabalho demais, Gleice. Na hora que a gente decide na vida, né, que vai ter um filho, que vai gerar uma criança, que a gente vai precisar ter a responsabilidade sobre ela de educar, né, de guiar, enfim, de ensinar a ler, a escrever ou de ajudar nesse processo, enfim, colocando na escola, seja como for, a gente também precisa assumir essa responsabilidade. Isso. Lembrando que não é culpa da mãe ter feito isso ou ter feito aquilo, mas é responsabilidade da mãe. Então, se eu sei que é difícil para mim comer abacate, por exemplo, porque para mim, Gleice, abacate é uma fruta que não dá, não desce, né? Mas Sara e Samuel comeram abacate? Sim, eles foram oportunizados. Se em algum momento da vida deles eles deixarem de gostar de abacate, foi por opção, porque de fato não gostaram mesmo, não foi a fruta que agradou demais o paladar, mas eles tiveram a oportunidade de ter as próprias experiências, né? Então, assim, a gente não vai garantir que eles vão comer para a vida toda, que vai amar aquilo, mas a gente precisa oportunizá-los, para que isso não seja mais um motivo e a gente, quando chegar essa época de recusa, a gente já esteja num leque tão apertado de alimentos, porque eu só oferto esse, aquele outro, que aí ele começa a recusar aqueles, né, que já estão tão repetitivos. E aí acaba que a gente exclui um grupo inteiro. É uma criança que não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, é uma criança que não come nenhum tipo de leguminosa, nenhum tipo de proteína, e aí já entra num grupo todo. E aí pode trazer, né, uma complicação nutricional de fato. Isso. E uma coisa importante, às vezes a criança, a mãe estuda, a mãe procura realmente entender, né, se cercar de informação e faz Sim. a introdução alimentar corretinha, bem bonitinha.
E aí, depois da introdução, quando a criança fica um pouco maior, muda completamente. Não, não pode mais brincar com a comida, não pode mais se melar, não pode mais sujar, não pode mais tocar, tem que comer com o garfo, tem que segurar, você não pode pegar com a mão, você não pode. Então, a gente meio que está se contradizendo, né? Uhum, Tomando como base a introdução que fizemos. uhum. Eu atendi uma criança que fez a introdução perfeita. Foi perfeito, foi tudo ótimo. E aí ele estava com 1 aninho e 2 meses depois da introdução. Eu acompanhei a introdução e voltei lá quando ele estava com 1 aninho e 2 meses. E eu pedi à mãe uma laranja. Tirei a casca e dei para ele. Ele não sabia manusear a laranja. Ele não sabia por onde começar, ele não sabia, ele estava completamente perdido, mas ele queria. E ele Uhum. queria, e ele achava estranho. E eu perguntei para a mulher, eu disse, com que frequência ele chupa a laranja, assim, ele come? Ela disse, não, Gabi, a gente não dá, porque ele se suja todo. Coisa que ele passou na introdução e que estava tudo certo. Uhum. Então, levar em consideração de que esses estímulos, essa interação com o alimento não acaba depois da introdução alimentar. A criança Exatamente. é criança quando brinca, quando corre e quando come. Ela continua sendo Exato. criança. Então, a gente precisa respeitar isso também. E deixar Uhum. que ela seja livre. Obviamente que a gente vai ensinando, né, culturalmente como a gente faz, mas deixar também ela livre para manusear Isso. esse alimento, independente da idade. Exatamente. Continuar oportunizando, né, Gabi? Ah, eu acho que hoje a gente tem assunto aí para mais uma hora para frente, mas Também acho. precisamos encerrar. E eu queria agradecer demais sua presença aqui. Foi maravilhoso, super enriquecedor. Tenho certeza que quem acompanhou aqui com a gente a live curtiu muito. Que bom. E quem não acompanhou ao vivo a live vai ficar gravada. Então, assim, foi um prazer, Gabi, ter você aqui, né? Aprendi muito também, porque a gente sempre tem muita coisa para aprender. Foi muito bacana, muito interessante a gente ter uma ideia, uma dimensão, né, da importância da fono. A gente sempre já é uma parceria minha, assim, eu acho super importante, porque inclusive a gente chega, às vezes, né, por muitas questões de seletividade alimentar, a gente chega para atender criança de 1 ano e 10 meses, 2 aninhos, a criança não fala absolutamente nada, que aí já vai gerar tema para mais lives aí, mas que tem um atraso importante de fala, o que é que está acontecendo, o que é que não está, vamos chamar a fono. Então, assim, é um profissional que eu super conto, né, que a gente percebe demais a importância do papel de vocês, e aí hoje agregou ainda mais, né, no que a gente pode fazer, aprender, da importância de vocês desde de um prematuro, desde a questão do assim que nasce, né, inclusive na introdução alimentar. Então, muito obrigada pela sua presença. Gabi, foi super enriquecedora, mais uma vez eu repito. Muito obrigada a você pelo convite. Eu amei. É minha primeira live, mas eu achei super bacana, bem dinâmico e eu amei conversar sobre isso. É um assunto que a gente ama em comum, né? Quando a Verdade, gente ama verdade. conversar sobre uma coisa, a gente nem percebe o tempo passar. Nem percebe o Muito tempo. obrigada pelo convite e estou à disposição. Caso surjam dúvidas, quem quiser pode falar comigo, que eu prometo que é assim um retorno. Tá ótimo. Não te... um detalhe, viu? Não tem quem diga que foi sua primeira live. Para mim, você faz isso todos os dias. E aí, quem tá reclamando que a live tá acabando ou que chegou tarde, não se preocupem, a live vai ficar gravada. Então, vocês podem ver, vejam mesmo. Indiquem para quem vocês sabem que está precisando de ouvir esse conteúdo, de entender um pouquinho sobre a introdução alimentar, porque eu sei que é uma fase maravilhosa, super rica, mas é uma fase que traz muita insegurança para os papais, principalmente os de primeira viagem. Então é muito importante que a gente se sinta segura nesse período, porque vai ajudar muito os nossos pequenos, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente. Boa noite e quinta-feira tem mais Beijo. live. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.